Então, fica aqui comigo até o final, que a gente vai conversar bastante a respeito disso, tá certo? Por que eu falo isso? A última lição pode ser exatamente aquilo que sua alma vai precisar ouvir hoje. Existe uma cena que se repete na vida de quase todo ser humano. Você acorda, abre os seus olhinhos, olha para o teto e por alguns segundos não encontra nenhum motivo para levantar da cama. Você fica pensando, ai, como eu queria continuar aqui me escondendo no escuro e embaixo das cobertas. E não é que aconteceu nada de extraordinário, nenhum tipo de tragédia, nada disso. Você simplesmente sente. Você sente aquele peso, parece que é um peso aqui dentro do estômago, do seu coração, da sua mente, um vazio. Uma sensação que até é um pouco difícil de explicar. Tem dias que a gente se olha no espelho e a gente vê apenas aquele rosto cansado, triste, sem brilho, sem vontade de fazer nada. E sabe qual que é o grande problema? Quando isso acontece, muitas pessoas começam a lutar contra si mesmas. Por exemplo, eu posso falar para mim mesma, nossa, como você é idiota de ficar se sentindo dessa maneira. As pessoas se culpam, elas se julgam e elas pensam, o que está acontecendo de errado comigo? Por que eu não consigo ser feliz? Por que hoje eu estou me sentindo desse jeito? Porque todo mundo parece que está avançando na carreira, ou com a sua família, ou seja, na saúde, e eu não. Mas talvez a pergunta correta seja outra que você deve fazer. Talvez a pergunta seja a seguinte: o que esse momento está tentando me mostrar? Ou está tentando me ensinar? Isso é o principal. Porque existe aquela crença perigosa, né? Aquela crença que a gente deve acordar motivado todo dia, que a gente deve estar do mesmo jeito todo dia, o tempo todo sorrindo, de bem com a vida, sem interrupções, sem pausas, sem quedas, sem tempo para si mesmo. Mas a realidade, ela não funciona dessa forma. Até os mais fortes passam por momentos de esgotamento, momentos de estresse, de vazio. Até os mais confiantes enfrentam dúvidas. Até os mais determinados têm aqueles dias que são difíceis. O problema não é sentir desânimo. O problema é permitir que ele assuma o controle da sua vida e tome conta de você todos os dias. Aí sim, isso acaba se tornando perigoso. Você já acordou alguma vez sem vontade de fazer nada? Sem motivação, sem energia, sem esperança? E a pior coisa de tudo, sem conseguir explicar exatamente o motivo dessa angústia, dessa coisa que parece um vazio. Eu sou a Cris e eu vou conversar com você sobre isso hoje, nesse vídeo. Talvez isso esteja acontecendo com você agora, nesse momento. Você olha para a sua vida e tudo parece estar fora do lugar. Mas por dentro, algo está muito diferente. E é como se uma névoa tivesse tomado conta dos seus pensamentos. Como se sua alma estivesse cansada. Não é aquele cansaço físico, é aquele cansaço da alma. E hoje eu quero compartilhar com você algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento. Porque existe uma mentira silenciosa que destrói milhares de vidas todos os dias. E essa mentira diz que sentir desânimo significa que você é um fracassado ou uma fracassada. Mas isso não é verdade. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que o desânimo aparece, o erro que a maioria das pessoas comete quando ele chega e principalmente como transformar esse momento em um ponto de virada para a sua vida, para que você fique mais forte e ainda mais consciente. Então, você sentir aquele desânimo ocasionalmente é algo natural, mas a gente não pode permitir que ele tome conta da nossa existência, da nossa vida. E aqui está a primeira grande virada de chave. O desânimo, ele não é seu inimigo,
ele é um mensageiro. Ele chegou para mostrar algo que precisa ser observado. O que será que precisa mudar na sua vida? Talvez você esteja cansado, cansada, talvez esteja sobrecarregado ou carregando pesos demais, coisa que ninguém vê. Talvez você esteja vivendo no piloto automático há muito tempo e nem percebeu, nem se deu conta. Talvez você esteja ignorando as suas emoções. Ou talvez a sua alma esteja simplesmente pedindo uma pausa para reorganizar as suas forças, reorganizar as suas ideias, a sua vida. Agora, imagine uma pessoa caminhando à beira de um penhasco. Ela chega perto da borda, ela olha para baixo, percebe o perigo? Mas ela não pula, ela apenas fica ali observando e continua caminhando. Você percebe a diferença entre uma pessoa ficar perto do abismo, mas não se entregar, não cair nele? Você pode sentir tristeza sem se tornar a própria tristeza. Você pode experimentar o desânimo sem permitir que ele defina você, que ele defina a sua identidade. Porque você não é só uma emoção, você é muito mais do que isso, você é muito maior do que essa emoção que você está sentindo nesse momento. A maioria das pessoas tenta fugir do desânimo, fica se autocobrando, se autocriticando, mas talvez o caminho seja exatamente observar, se perguntar o que isso veio me mostrar de verdade. Quando fazemos isso, essa autoanálise, algo extraordinário pode acontecer. A gente começa a desenvolver uma autoconsciência. E a autoconsciência, ela tem muito poder. É como se fosse realmente uma autoanálise. Pense nisso. Quantas vezes você parou para analisar o que realmente você está sentindo? O que é real ou o que é passageiro? Quantas vezes você conseguiu ouvir a sua própria alma? Quantas vezes você se permitiu desacelerar um pouquinho? Chegar no final do dia e pensar o que eu fiz de bom hoje, o que eu fiz de não tão bom, o que eu poderia mudar, o que eu poderia melhorar. A verdade é que muita gente vive ocupado demais, sobrevivendo, e esquece de viver, esquece de fazer essa autoanálise. E o desânimo surge justamente como um alerta, um chamado, uma oportunidade de você poder se despertar para o mundo. Mas existe algo ainda mais importante. Quando o desânimo chega, a gente precisa agir, não esperar, não paralisar, não se entregar, mas também não se julgar, apenas agir. Quando a gente se observa com esse desânimo, a gente precisa dar um passo à frente, sem parar. Pode ser um passo devagar, um passinho de cada vez, mas sem parar. Porque o movimento acaba gerando energia, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, aquela velha frase, né? Melhor feito do que perfeito. Isso realmente existe. Mesmo que um passo lento, um de cada vez, mas isso acaba se tornando uma caminhada. Faça uma oração, faça uma meditação, tire um tempo para descanso físico e mental, faça uma leitura inspiradora, uma caridade, um ato de bondade, porque na grande maioria das vezes a caridade faz bem para nós e não tanto para outra pessoa. Tudo isso pode começar a mudar o estado emocional de alguém, inclusive o seu, inclusive o meu. E é exatamente por isso que tantas vezes a cura começa com gestos simples. Talvez você esteja esperando uma grande oportunidade para se livrar do desânimo, mas começa devagarinho. E agora eu te peço, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você receber muitas mensagens inspiradoras, mensagens de Jesus, do Evangelho e de toda a espiritualidade. Até o próximo vídeo e fique bem!